Bom dia, alunos! E aí, como que vocês estão? Descansaram bastante das férias? Eu espero que sim. Agora a gente vai ter mais um pouquinho de aulas online, né? Vai ser muito legal e eu espero que vocês continuem participando do jeito que vocês estavam antes, tá bom? Fazendo tudo direitinho, empenhados, e eu tenho certeza que vai ser cada vez melhor, ok? Na aula de hoje, nós vamos fazer uma revisão de alguns conteúdos que nós estudamos na unidade 4, tá? Vamos começar revisando o gênero textual relato de viagem e depois nós revisaremos as sílabas tônicas, tá bom? Com os acentos agudo e circunflexo. Vamos começar? Então, vamos lá. Olhem só, pessoal. Relato de viagem, né? O público-alvo do gênero textual relato de viagem são pessoas que gostem de viajar, né? E nesse tipo de texto, o autor descreve as paisagens, suas impressões, tudo que vivencia no dia a dia de sua viagem. Olhem só, um relato é uma narração de experiências vividas. Logo, o assunto é abordado sob o ponto de vista de quem relata, o narrador. Né? Qualquer pessoa pode fazer um relato de viagem contando a experiência vivida durante toda a sua viagem, todo o percurso, tudo bem? Olhem só, o trecho do relato de viagem que você vai ler foi escrito pelo navegador brasileiro Amir Klink, que já realizou diversas façanhas, como passar o ano inteiro na Antártida e dar a volta ao mundo pela rota mais difícil, a circunnavegação em torno do continente antártico. O texto a seguir faz parte de um livro chamado 100 Dias entre Céu e Mar, em que Amir Klink relata uma viagem de travessia do Atlântico Sul. O navegador percorreu, olhem só, gente, 7.000 quilômetros da Namíbia, que fica na África, até a cidade de Salvador, que fica aqui no Brasil. Entre 10 de junho e 19 de setembro de 1984, foi o ano em que eu nasci. Foi a primeira vez que um homem cruzou sozinho o Atlântico Sul em um barco a remo de 6 metros de comprimento. Durante a travessia, Amir registrou dia após dia os desafios enfrentados e os pensamentos a respeito do que viu. Tá? Então, nessa viagem ele teve vários desafios, né? Vários pensamentos a respeito de tudo que ele vivenciou e ele escreveu tudo isso, ok? Eu vou ler somente um trecho desse relato de viagem, né? Como eu disse anteriormente, ele fez um livro, então é somente um trecho para a gente fazer uma revisão sobre esse gênero textual, ok? Partir. A situação a bordo era desoladora. O vento ensurdecedor, o mar difícil, roupas encharcadas, muito frio e alguns estragos. Pela frente, uma eternidade até o Brasil. Para trás, uma costa inóspita, desolada e perigosa. Próximo. Sabia melhor que ninguém avaliar as dificuldades que eu teria daquele momento em diante. Estava saindo na pior época do ano, final de outono, e teria pela frente um inverno inteiro no mar. Finalmente, meu caminho dependeria do meu esforço e dedicação, de decisões minhas e não de terceiros. E eu me sentia suficientemente capaz de solucionar todos os problemas que surgissem, de encontrar saídas para os apuros em que porventura me metesse. Então, eu estava bem confiante, né? Se estava com medo, mais que a espuma das ondas, estava branco, completamente branco de medo. Mas, ao me encontrar afinal só e independente, senti uma súbita calma. Era preciso começar a trabalhar rápido, deixar a África para trás, e era exatamente o que eu estava fazendo. Não estava obstinado de maneira cega pela ideia da travessia,
como poderia parecer. Estava simplesmente encantado. Trabalhei nela com os pés no chão e, se em algum momento, por razões de segurança, tivesse que voltar atrás e recomeçar, não teria a menor hesitação. Confiava por completo no meu projeto e não estava disposto a me lançar em cegas aventuras. Ou seja, ele fez um planejamento, ele estava confiando, no projeto, no planejamento que ele fez, mas ele não queria se arriscar demais, Ele não queria se arriscar a loucas aventuras. Ele queria vivenciar aquilo que ele tinha planejado. Mas não poder pelo menos tentar teria sido muito triste. Não pretendia desafiar o Atlântico. A natureza é infinitamente mais forte do que o homem. Mas sim conhecer seus segredos de um lado ao outro. Para isso, era preciso conviver com os caprichos do mar e deles saber tirar proveito. E eu sabia como. Então, aqui ele diz que ele não pretendia ser mais forte do que a natureza, Porque a natureza é mais forte, é mais sábia do que o homem, mas sim desfrutar de todo o encantamento, de toda a beleza daquele local que ele estava, Então aqui eu li para vocês somente um trecho do relato de viagem, que ele fez, só para a gente revisar essa ideia desse gênero textual, tudo bem? Nesse próximo slide, nós vamos revisar sobre a sílaba tônica. Sílaba tônica é a sílaba que recebe mais ênfase na entonação, ou seja, é aquela sílaba que a gente pronuncia de um modo mais forte. Tudo bem, pessoal? Então, a gente está revisando. Acento agudo, é esse acento aqui. Tudo bem? Acento agudo indica som aberto, é usado em cima das vogais A, E, I, O e U. Então, o acento agudo, ele indica som aberto. Exemplos: água, sofá, café, régua, índio, saída, óculos, história, saúde, hambúrguer, Então, o acento agudo indica som aberto e ele é usado em cima das vogais A, E, I, O, U, tá bom? Nós estudamos também sobre o acento circunflexo, que é esse acento aqui, tá? Que eu fiz aqui de vermelho. O acento circunflexo, pessoal, indica som fechado e é usado em cima das vogais A, E e U. Exemplos: ângulo, tá? Então, olha a diferença. Ângulo, acento circunflexo. E aqui, na vogal A que eu usei acento agudo, água é aberto, enquanto no circunflexo, ângulo, o som é fechado. Agora, na vogal E, bambolê, o som é fechado. E quando eu uso acento agudo na vogal E, o som é aberto. Café, régua, tá bom? E judô, Eu usei o acento circunflexo na vogal O, portanto, o som é fechado, judô. Quando eu usei o acento agudo na vogal O, ficou um som aberto, óculos, história. Então, acento agudo indica som aberto e acento circunflexo indica som fechado. Tudo bem? Olhem só esse próximo slide. Leia as frases a seguir e observe quais das palavras em destaque possuem a pronúncia mais forte. Então, olha só. Por favor, peço que dê um picolé de chocolate para meu amigo. Dentre essas duas palavras, destacadas, nós temos o D com acento e o D sem acento. Peço, por favor, peço que dê um picolé
de chocolate para meu amigo. Qual dessas palavras que tem uma pronúncia mais forte? Com acento ou sem acento? É com acento, né? Ó, peço que dê um picolé de chocolate para meu amigo. Próxima frase. Nós poderemos nos encontrar amanhã? Então, qual dessas duas palavras, né? Desculpe, tem a pronúncia mais forte? Nós ou nos? Nós poderemos nos encontrar amanhã? É nós, né? Então, o acento agudo deixa a palavra, né, essa sílaba mais forte. Marcos deu um nó no cadarço do tênis de sua irmã. Qual dessas duas palavras que tem a pronúncia mais forte, né? Nó ou no? Observem. Marcos deu um nó no cadarço do tênis de sua irmã. Então, nó é a pronúncia mais forte, né? Bia sempre dá o recado da professora para sua mãe. Qual dessas duas palavras que tem a pronúncia mais forte? Dá com acento ou sem acento? Olhem só. Bia sempre dá o recado da professora para sua mãe. É com acento, não é verdade? Então, olhem só. Essas palavras com acento, pessoal, elas identificam a sílaba mais forte, tá bom? Então, a gente pode observar nessas palavras com acento a pronúncia mais forte, tudo bem? Esse próximo exercício vocês vão copiar no caderno de português. Eu deixei um arquivo separado, mandei para vocês, tá bom? Tanto no WhatsApp quanto no Google Sala de Aula. Vocês podem copiar esses exercícios por esse vídeo, só que se vocês não conseguirem visualizar bem, vocês podem abrir o arquivo em PDF que eu mandei, tá bom? Então, olhem só, copiar no caderno de português, faça o cabeçalho, né? O objetivo é compreender o uso correto dos acentos agudo e circunflexo. Exercício 1. Leia as frases a seguir e acentue a letra E somente quando for necessário. Então, vocês vão copiar as frases e vocês só vão acentuar a letra E quando for necessário, tá bom? 2. Acentue corretamente as palavras a seguir, utilizando acento agudo ou circunflexo. Vocês também vão copiar no caderno e acentuar ou com acento agudo ou com acento circunflexo, tá bom? E nesse próximo slide é o exercício 3. A seguir, escolha a palavra certa para completar a frase. Então, a gente tem uma frase e abaixo dela duas palavras, né? Iguais, só que uma com acento, outra sem acento. Qual dessas palavras que vocês vão usar para completar o espaço de cada frase? Então, pessoal, façam uma pausa no vídeo, tá bom? Copiem este exercício, né? Esse slide 1 e 2 e esse daqui que é o exercício 3. Vocês podem copiar ou pelo vídeo, se vocês conseguirem visualizar, ou deem uma pausa, abram o arquivo PDF que eu mandei para vocês, tá? Realizem com calma, façam com capricho. Quem quiser imprimir, não tem problema. Só que eu peço, por favor, que recorte e cole no caderno, tá bom? Eu sei que tem algumas crianças que estão imprimindo quando eu mando. É bom não imprimir, pessoal? Eu deixei a resposta aqui. É bom não imprimir para vocês treinarem a leitura. Mas se vocês forem, né, recortem e colhem com capricho no caderno, não deixe folha solta não, tá? Porque essas atividades são registros de tudo que nós estamos fazendo, tudo bem? Então, vocês podem voltar no vídeo para copiar ou abrir o arquivo que eu mandei para vocês, tá bom? Vamos lá? Vamos fazer? Daqui a pouco, então, vocês voltem. Olá, pessoal, vamos continuar então. Olhem só, vamos corrigir, tá bom?
Exercício 1. Leia as frases a seguir e acentue a letra E somente quando for necessário. A. Brincar com minha amiga é muito divertido. Faz sentido? Não, né? O correto é brincar com minha amiga é muito divertido. Então, nesse caso, a letra E precisa ser acentuada, tá bom? B. Minha mãe foi ao mercado e comprou pão, frios e tomate para prepararmos um lanche. Nesse caso, a letra E não precisa ser acentuado, né? Ela não precisa ser acentuada, ela está ligando, né, uma palavra com a outra, né? Minha mãe foi ao mercado e comprou pão, frios e tomate para prepararmos um lanche. Aqui não há necessidade de acentuação, tá? A gente acentua quando né, tem o sentido de ser, tá? Senão ele não é acentuado. C. Esse é o tema que escolhi para meu aniversário? Não, esse é o tema que escolhi para o meu aniversário. Portanto, essa vogal precisa ser acentuada, tá bom? Gosto de brincar com meus primos e amigos. Aqui não precisa ser acentuado, tá bom? Só está ligando a palavra primo e amigos, né? Gosto de brincar com meus primos e amigos. 2. Acentue corretamente as palavras a seguir, utilizando acento agudo ou circunflexo. Então, plástico, o som é aberto, né? Então, é acento circunflexo, né? Então, aqui, plástico é acento circunflexo. Tênis, ó, o som é fechado, né? Desculpa, gente, perdão. Plástico é acento agudo, me perdoem, desculpa. Plástico tem o som aberto, plástico, então é acento agudo. Me desculpe, tá? Então, plástico é acento agudo, plástico, tá bom? Porque tem som aberto. Agora, tênis, tem o som fechado, então é o acento circunflexo, tudo bem? Líquido, ó, líquido, né? É o acento agudo, porque tem o som aberto. E aqui, ó, fósforo, tem o som aberto ou fechado? Tem o som aberto, então é acento agudo também, tá bom? Ambulância, lã, tem o som fechado, então é acento circunflexo. Túnel, túnel, ele tem o som aberto, então ele recebe, né, o acento agudo, túnel. Próximo, pró, o som é aberto, então ele recebe o acento agudo. Último, último, ele tem o som aberto, então também recebe o acento agudo, certo? Olhem aqui, lâmpada, tem o som fechado, né? Lâmpada. Portanto, ele recebe o acento circunflexo. Público, público. Tem o som aberto, portanto, recebe o acento agudo. Álbum, tem o som aberto, portanto, recebe o acento agudo, álbum. E essa próxima, ó, ônibus, tem o som fechado, né, pessoal? Então, recebe o acento circunflexo. Você,
ele também tem o som fechado, portanto, recebe o acento circunflexo. E por fim, estômago, ele tem o som fechado, né? Então também recebe o acento circunflexo. Tudo bem? Próximo. A seguir, escolha a palavra certa para completar a frase. Fui ao zoológico e vi um lindo filhote de camelo ou de camelô, né? Camelô são aqueles trabalhadores que colocam alguma barraquinha, principalmente no centro da cidade, na rua, para vender alguma coisa, geralmente CD, ou algum brinquedo, algum tipo de vestuário, tá bom? Então, fui ao zoológico e vi um filhote de camelo ou de camelô? Vi um filhote de camelo, ok, pessoal? Camelo. Vamos para o próximo. Você irá ao passeio da escola ou você irá ao passeio da escola? Ira é quando a gente fica nervoso, né? Irá. Resposta correta. Você irá ao passeio da escola, né? Então aqui será: você irá ao passeio da escola? C. Lia é uma garota muito sabia. Lia é uma garota muito sabia ou é uma garota muito sábia? Lia é uma garota muito sábia, né? Então, Lia é uma garota muito sábia, que precisa do acentinho. D. Ele sempre dúvida de minhas palavras. Ah, tem um S, gente. Arruma, por favor, desculpe. Peraí. Aqui tem a letrinha S, tá? Ele sempre dúvida de minhas palavras? Ou ele sempre duvida de minhas palavras ou ele sempre dúvida de minhas palavras? O que vocês acham? Ele sempre duvida de minhas palavras ou ele sempre dúvida de minhas palavras? Ele sempre duvida de minhas palavras, certo? Ele sempre duvida de minhas palavras. Então, aqui, duvida sem acento. Tudo bem, pessoal? Olhem só. De tarefa de casa, vocês vão fazer no livro de português a página 260, tá? Exercício 2. Observe a frase a seguir. Se o destino é a praia, lembre-se do biquíni e do maiô. As duas peças de vestuário citadas apresentam acento gráfico. Como se chamam esses acentos? Biquíni e maiô. Um acento é agudo e o outro é circunflexo. O acento de biquíni é o acento agudo ou circunflexo? O acento de maiô é um acento agudo ou acento circunflexo? Vocês vão escrever aqui na frente, tá? 3. Recorte de um jornal ou de uma revista 5 palavras que apresentam o mesmo acento gráfico que a palavra maiô e colhe-as no espaço abaixo. Se vocês não tiverem nem revista e nem jornal em casa, não tem problema. Vocês podem pesquisar e escrever com lápis grafite mesmo, tá bom? Não tem necessidade de recortar se vocês não tiverem material. Esse acento da palavra maiô, ele é um acento agudo ou circunflexo? Hein? Eu não vou falar não, hein? Vocês vão pesquisar 5 palavras que possuam esse mesmo acento e escrever ou colar no espaço abaixo, tudo bem? Qualquer dúvida, vocês podem me chamar. Beijo para vocês.